Saudações tricolores, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vibração Tricolor, apresentado por mim, Miguel Clemêncio. Hoje eu trago um quadro novo pra vocês, Curiosidades Tricolores. Hoje não é plantão tricolor, hoje é Curiosidades Tricolores. Quadro novo aqui do canal que vai trazer várias curiosidades do Fluminense pra você. Públicos, jogos, gols, tudo, classificações, eliminações, tudo de Fluminense, todas as curiosidades, né, de Fluminense você vai encontrar aqui nesse quadro. Também aqui no canal tem um quadro de notícias, vai ter o pré e pós-jogo na temporada que vem. Tem vários quadros já planejados para o ano que vem, ainda para o final do ano. Então se liga, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, comentar, você comenta no final, você dá o feedback, o que você está achando do canal, o que você achou do vídeo, o que você achou da ideia e da execução do quadro aqui novo, Curiosidades Tricolores. Então peço que você faça essas coisinhas pra gente ir pro vídeo, falar dos Fla-Flus marcantes nesse século, nessa década. O primeiro Fla-Flu que eu vou falar aqui no vídeo de hoje é o Flamengo 1, Fluminense 2, válido pelo segundo turno do Brasileirão de 2022. O Fluminense vinha de uma eliminação do ida para o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil e o Flamengo vinha de uma classificação para a final da Copa do Brasil. Enquanto o Fluminense foi eliminado, o Flamengo passou de fase. E aí a torcida do Flamengo lotou o Maracanã, né, a parte deles, a mista, e o Fluminense botou poucas pessoas na mista e também não conseguiu esgotar aquele dia pro setor sul, né? Mas quando o público não é tão alto assim, é porque tá só os psicopatas do Fluminense. E antes do jogo a torcida do Flamengo cantou mais, eliminado, zoando o Fluminense. Só que a torcida do Fluminense durante o jogo inteiro dominou o Maracanã. Tinha 50 e poucos mil flamenguistas contra 13, 14, 15 mil tricolores. E os tricolores cantaram mais que os flamenguistas. Não adianta falar que eu tô mentindo, os caramba. Filho, eu já fui em vários Fla-Flus. A torcida do Flamengo só canta no início, no final quando tá ganhando e quando faz gol, só. A torcida do Fluminense não, canta no início, até um pouco antes, né, porque a torcida já começa a aquecer, até depois do jogo. Ganhando ou perdendo, a torcida vai cantar depois do jogo. Ou vai cantar para dar apoio, ou vai cantar para comemorar a vitória, porque quando perde a torcida apoia, quando ganha a torcida comemora. A torcida do Fluminense não se compara com a do Flamengo, mas aí quando eu for gravar um vídeo de torcidas, eu falo sobre as torcidas em específico. Durante o jogo, o Flamengo começou tendo mais chances, 2, 3, o Fluminense tinha uma, o Flamengo tinha mais uma, o Fluminense outra, o Flamengo atacava de novo, era assim, jogo lá e cá, até que no primeiro tempo ainda, lá mais pro final do primeiro tempo, Cano sofre um pênalti e o Ganso vai pra bola. Ganso partiu, bateu, é gol. O Ganso daquela batidinha dele esperando o goleiro pular, esperando o goleiro cair, o Ganso só tira do goleiro e faz o gol. 1-0 Fluminense. O Fluminense ia pro segundo tempo, ia pro intervalo ganhando de 1-0. Isso foi muito importante pro segundo tempo, porque o Fluminense voltou mais calmo, o Flamengo voltou desesperado porque sentiu o gol, o Flamengo vinha, o Fluminense tinha chance clara. O Flamengo vinha, o Fluminense tinha chance clara. E nisso, até a hora que o Fluminense teve uma chance clara, Natan fez o gol, 2-0 Fluminense, aos 20 e poucos do segundo tempo, quase 30 já. O Natan ampliou o placar e o Flamengo via se perdendo de 2-0. Aí o Flamengo foi pra cima que nem doido, aí teve briga, jogador expulso, os caramba 4. E o Flamengo fez o gol, só que o Fluminense, depois que o Flamengo fez o gol, conseguiu segurar mais ainda a partida e venceu aquele Fla-Flu por 2-1. Eu classifico ele como um dos Fla-Flus mais marcantes da década de 2020, porque foi um Fla-Flu logo depois de uma eliminação, a torcida estava inflamada naquele jogo, foi uma vitória boa, o Flamengo era um timaço, o Fluminense era um timaço. Então por isso eu classifico ele como um dos maiores Fla-Flus, um dos Fla-Flus mais marcantes na década de 2020 até agora, né? Porque estamos em 2024, tem até 2030. Então provavelmente esse vídeo aqui de curiosidades tricolores vai ter parte 2 só da década de 20 dos Fla-Flus, porque o Fla-Flu é marcante, sempre marcante. E ainda tem mais uma década inteira praticamente, metade de uma década aí pra gente ter Fla-Flus e falar de jogos marcantes. E o segundo Fla-Flu que eu vou falar aqui no vídeo de hoje é o Flamengo 0, Fluminense 1, válido pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2021. Campeonato Brasileiro de 2021 ali, junto com o de 2020, foi disputado sem público, pelo menos uma boa parte desse de 2021. O jogo foi lá em São Paulo, Fla-Flu em São Paulo sim, porque o Maracanã estava em reforma de gramado, coisa que a gente não viu no ano de 2024, então dá pra ver que a qualidade do gramado foi bem melhor e não teve que ter paralisações, então estamos vendo uma gestão melhor do Fluminense e do Flamengo a cada ano, mas enfim. Tava em reforma de gramado, para troca de gramado de inverno, se eu me recordo bem. Aí o jogo foi disputado lá em São Paulo. O Flamengo pediu pro Corinthians para jogar lá na Neoquímica Arena e o Corinthians liberou, o Fla-Flu foi lá. O Fluminense vinha do vice-campeonato carioca, né, que o Flamengo havia sido campeão, tricampeão em cima
em cima do Rio de Janeiro, né? Mas 2 títulos seguidos já em cima do Fluminense. Aí o Fluminense estava meio mordido, estava meio acanhado, porque o Flamengo era um time bem melhor naquela época. Naquele time do Fluminense de 2021, só quem salvava era o Fred e o Nenê. Ponto. O resto, a maioria não jogava bola, ou não estava em uma boa fase, ou era ruim, enfim. O Fluminense entrou meio pá, meio com medo, o Flamengo entrou mais setor. Cara, aquele jogo foi um amasso do Flamengo. O Flamengo teve várias chances ainda no primeiro tempo. O Fluminense, a chance mais perigosa foi uma cabeçada fraca do Fred. O Flamengo no segundo tempo mais tentando. Até que o Fluminense mexeu. Aí tu fala, pô, o Fluminense deve ter botado algum moleque da base, botado algum mau jogador. Não, o Fluminense botou Luca. Quem lembra do Luca jogando sabe como é que o Luca era horroroso. Botou o Luca e o Nenê. O Nenê naquele jogo foi reserva. O Nenê foi reserva naquele jogo. Era muito difícil o Nenê não ser titular naquele time de 2020/21. Porém, ele acabou sendo reserva, porque estava numa má fase ali. Aí um outro jogador tinha se destacado. Não me recordo se é o Ganso. Eu acho que não é, porque o Ganso teve poucas chances com o Roger Machado, mas enfim. O Nenê foi banco, mas aí entrou junto com o Luca. Os dois botaram fogo no jogo, você tinha que ver. Aí, depois que os dois entraram no Flamengo tentando sair para fazer o gol da vitória, né? O Fluminense com sangue novo no contra-ataque, toda hora tinha chance clara, toda hora. Mas até que uma hora o Flamengo foi todo pro ataque, ficou bagunçado e Nenê tava com a bola, abriu no Luiz Henrique driblou, né? O Luiz Henrique hoje tá no Botafogo, era um bom jogador, né? Era até hoje, né? Querendo ou não. Luiz Henrique driblou, partiu pra direita, pra linha de fundo na direita. Ele tava jogando na ponta direita, ele é canhoto. Em vez de ele cortar pra esquerda, pra perna boa, ele cortou pra direita, foi pro fundo, passou do Gustavo Henrique e cruzou pro fundo, pro meio da área, pra trás. Quem tava lá? Quem? Ó, o Deca. O André tava lá e fez o seu primeiro gol como profissional. Foi uma das primeiras oportunidades do ano de 2021 pro André. O André tinha jogado em 2020 com o Martinelli, subiram junto. Só que o Martinelli se destacou e o André não. Só que o André tinha até possibilidade de ir pro Botafogo, Náutico, só que acabou ficando no Fluminense. E essa foi uma das primeiras boas chances dele. Ele entrou, fez o gol. Então foi uma boa pro André, pro Fluminense futuramente, né? Que o André foi um jogador importante pro Tricolor. Só que... E também pra vitória naquele jogo. O Fluminense ficou com um ânimo alto, ficou com alta confiança lá na época. E não foi uma alta confiança tipo em 2024, que fez mal pro time. Foi uma alta confiança que fez bem pro time, porque o time era muito desacreditado. Então ele começou a acreditar em si mesmo, foi um pouquinho longe na Libertadores, foi até as quartas. Foi longe ali no Brasileiro, ficou até em 7º lugar. Foi uma campanha um pouco abaixo, mas o Fluminense teve que focar um pouco na Libertadores antes, então acabou que ficou um pouco prejudicado no Campeonato Brasileiro. Mas enfim, o Fluminense venceu bem e marcante lá em São Paulo do Flamengo. E o próximo Fla-Flu que eu vou falar é o Fla-Flu que foi Fluminense 3, Flamengo 1, válido pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2021. Eu falei do primeiro turno, agora eu vou falar do segundo. O Maracanã já estava começando a voltar público naquela época ali, né? Então tinha 10 mil do Fluminense, 10 mil do Flamengo, ingressos esgotados, mas vamos dizer assim, o Maracanã cheio, né, para as condições da época. O Fluminense estava recapitulando, se reerguendo na temporada, porque tinha sido eliminado na Libertadores, demitiu o Roger Machado, foi eliminado na Copa do Brasil para o Atlético Mineiro, né, que destruiu naquele ano lá os campeonatos nacionais. E o Flamengo estava aí destruindo com o Renato Gaúcho, tal, o Flamengo foi para a final da Copa da Libertadores, né, da Copa Libertadores. Então era uma situação bem diferente. O Fluminense estava começando a melhorar enquanto o Flamengo já estava lá no auge da temporada. O Fluminense estava sem o seu principal atacante, né, Frederico Chaves Guedes. Quem foi titular foi o JK, o John Kennedy, que fez os seus 2 primeiros gols no Flamengo como profissional. Seus 2 primeiros e 2 únicos, né, mas enfim. Vou começar a falar do jogo. O Fluminense estava num jogo bem moroso ali com o Flamengo, às vezes o Flamengo chegava, às vezes o Fluminense chegava, até que o Flamengo teve uma grande chance, uma cabeçada boa, bola bateu no travessão, tal, ou isso foi no segundo tempo, enfim. Teve algumas chances ali o Flamengo. Enfim, o Fluminense não conseguia ter ofensividade, ter ataques perigosos, até que uma bola pelo meio foi jogada para a lateral esquerda. Lá na lateral esquerda cruzaram para a área, JK chutou, Diego Alves defendeu, mas no rebote JK, John Kennedy abriu o placar para o Tricolor contra o Flamengo. Um gol que desmoralizava totalmente o Flamengo, John Kennedy, a torcida em festa, incendiou o Maracanã, né? Porque quando tem, eu já falei isso daqui no primeiro Fla-Flu, só os psicopatas do Fluminense, né? Para sair no meio da pandemia para ir pro Maracanã, ainda mais num Fla-Flu. Enfim, só os psicos do Fluminense começaram, o Maracanã ficou incendiado e tal. Porém,
No segundo tempo, o Fluminense entrou, tava meio moroso, só dava Flamengo, só dava Flamengo, só dava Flamengo. O Led Carmona, se você for ver aí os melhores momentos daquele Fla-Flu, vai ver que ele falou que só dá Flamengo, não sei o que, o Fluminense vai acabar tomando gol, até que o Luiz Henrique tava na ponta direita, cortou pra esquerda, cruzou e o JK fez o segundo de carrinho. O Fluminense ampliava o placar, fazia 2-0 no Flamengo e tava com a vitória praticamente garantida naquele Fla-Flu. Porém, praticamente, eu não falei garantida. O Flamengo começou a sair mais, do mesmo jeito, o Fluminense decidiu se segurar lá atrás, tal, porque já tava com uma vantagem. Porém, o Flamengo fez um gol. René, numa bola mal rebatida ali na frente da área, num erro da marcação do Fluminense, René chutou e diminuiu o Flamengo. O Fluminense ficou naquele medo do caramba e tal. O Iago Felipe, antes ainda do René fazer o 2-1, tinha perdido uma chance clara. Ele errou, quis bater de trivela. O Iago Felipe, ele sempre batia muito de trivela e tal, só que não tinha necessidade naquele lance. E ele errou, chutou na trave. O Flamengo logo depois fez o gol. Então, pô, a torcida do Flamengo incendiou, né? Incendiou entre aspas, né? Porque a gente sabe como é que é a torcida do Flamengo. Mas os jogadores do Flamengo sim, começaram a atacar, pressionar mais. O Fluminense até que Abel Hernandes entrou. Aí foi, o Flamengo continuou atacando, até que uma bola caiu no pé do Abel Hernandes, que ele driblou no jogo de corpo ali, no drible de corpo. O Gustavo Henrique cortou pra perna direita, que era ruim, porém chutou no ângulo e fez um golaço. O Fluminense fazia 3-1 já no final do jogo, decretava a vitória tricolor, explodia o Maracanã depois de muito tempo sem público e o Fluminense vencia um dos melhores times do Campeonato Brasileiro de 2021 e mostrava que o Fluminense é o pai do Flamengo. E o quarto Fla-Flu que eu vou falar aqui no vídeo de hoje é o Flamengo 1, Fluminense 2, válido pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2020. O Fluminense vinha se reerguendo, uma temporada se reerguendo depois de temporadas péssimas em 2015 ali até 2019, por mais administrações. Então o Fluminense vinha se reerguendo e o Flamengo já estava no topo. Era uma temporada que tinha acabado de ser campeão brasileiro da Libertadores em 2019 e foi campeão brasileiro em 2020. Então o Fluminense chegava muito como franco atirador pro Flamengo, mesmo brigando lá em cima por uma vaga direta na Libertadores. O Flamengo vinha ali numa boa fase, numa fase bem melhor que a do Fluminense, que tinha acabado de trocar de técnico, porque o Odair quis sair para ir para a Arábia, né? E o Marcão tinha acabado de assumir e o Marcão tava com Covid. Então, o Fluminense estava de técnico novo não estava treinando o time, quem estava treinando o time naquele jogo era o Ailton. Então o Fluminense foi com clareza de que ia perder. Porém, e foi bem, isso foi acontecendo durante o jogo, porque só dava Flamengo, e até que o Flamengo fez o gol no final do primeiro tempo com a Arrascaeta, uma bola mal rebatida ali pelo Matheus Ferraz, que foi titular naquele jogo. A bola ele sobrou dentro da área, ele deu um carrinho, a bola subiu, o Arrascaeta deu só um toquinho de cabeça e mandou pro fundo do gol, porque o Marcos Felipe também saiu mal, então foi um gol bananado. Aquela defesa do Fluminense era uma zona, por mais que teve bons números naquele ano, nem se compara com as defesas que a gente teve em 2024, 23, 22, era defesa outro nível, acho que a gente teve nesses últimos anos. Então, era uma defesa bem ruim do Fluminense, que acabou mostrando isso lá contra o Flamengo, numa bananada ali. Só que no segundo tempo, foi continuando dando Flamengo, só dava Flamengo, até que teve uma falta ali na intermediária, mandaram pra área, o Lucas Claro subiu, que era o Lucas Claro titular e com o Nino, só que o Nino estava suspenso. O Lucas Claro subiu, fez o gol e empatou, só que o gol foi anulado, impedimento. Só que foi pro VAR e deu como se o Lucas Claro não tivesse impedido, porque ele não estava. Então, 1-1 no jogo, o Flamengo continuou pressionando, o Fluminense tentou sair mais, teve mais chances do que teve no jogo inteiro antes. E o Fluminense estava disputando com o Flamengo, 1-1 e tal, até que aos 49 do segundo tempo, numa falta batida lá pra frente do Calegari, porque já tava uma zona aquela defesa do Flamengo. Porque quem era o zagueiro era o Ilharão, que foi recuado de volante para botar um atacante no lugar do zagueiro pro time ficar mais ofensivo. O Calegari mandou a bola lá pra frente, a bola sobrou no pé do Iago Felipe e o Ilharão ali, a defesa do Flamengo toda embananada. O Iago chegou, bateu de trivelinha, a trivela que eu critiquei no último jogo aí, do John Kennedy. O Iago fez o gol de trivela e virou pro Fluminense, um Fla-Flu que foi bem marcante ali para aquela sequência ali do Fluminense no ano de 2020, né, na temporada de 2020/21, e também para uma boa sequência de clássicos que o Fluminense ficou ganhando do Flamengo. O Fluminense, daquele último Fla-Flu de 2020, da temporada de 2020, até 2022 ficou sem perder pro Flamengo. Só foi perder de novo em 2022 lá pro
foi o jogo do Andreas Pereira, que o Andreas Pereira fez um gol, o Hugo Souza, né, que agora tá no Corinthians, defendeu tudo, o Fluminense destruiu naquele jogo, mas o Flamengo acabou ganhando. Mas enfim, o Fluminense ficou 2 anos sem perder pro Flamengo, praticamente, só ganhando. Teve 2 empates aí, mas praticamente só ganhando do Flamengo por 2 anos seguidos, então foi um Fla-Flu muito marcante para virada de chave na temporada e nos Fla-Flus em geral. E o quinto Fla-Flu que eu vou falar aqui na lista, o quarto do ranking, é um Fla-Flu um pouco mais recente, o Flamengo 1, Fluminense 2, válido pela 11ª rodada da Taça Guanabara de 2023, ou mais conhecido como a final da Taça Guanabara de 2023. Porque o Flamengo era o primeiro colocado, né, era um torneio ali torneio de pontos corridos, né, era classificatório para as finais do Carioca, o Flamengo era o primeiro, o Fluminense era o segundo, o Flamengo tinha vantagem do empate e logicamente se ganhasse era campeão, e o Fluminense precisava da vitória para ultrapassar o rubro-negro. E foi o que aconteceu, mas agora eu vou te contar a história do jogo. O Fluminense entrava ali junto com o Flamengo, um jogo bem sem favorito, né, o Flamengo era um pouco mais favorito por estar em primeiro, o Fluminense era um pouco mais favorito pela fase que estava jogando muito, estava com um bom retrospecto contra o Flamengo, então foi um jogo bem equilibrado. Mas o Fluminense entrou, parece que desligado. O Flamengo só deu o Flamengo ali no início, só deu o Flamengo. O André perdeu uma bola inacreditável, o Gabigol fez o gol, só que o juiz deu falta no André. Eu não achei, até hoje eu acho que não foi falta. Porém, o juiz deu, menos mal, o Flamengo ficou 0 a 0 ainda do jogo. Só que uma jogadaça do Cebolinha, o Flamengo abriu o placar, o Flamengo continuou pressionando, o Fluminense não tava apático, só que aí teve parada técnica. E aí sim, o Diniz deu uma bronca naquele jogador, não sei qual foi o papo do Diniz na parada técnica, mas o Fluminense voltou incendiado, atacando, chutando de longe, a defesa do Flamengo estava muito bem postada, só que o Fluminense estava começando a ter chance, e foi pro segundo tempo perdendo de 1 a 0, mas indo bem ali na reta final do primeiro tempo. Já do segundo, o Fluminense logo de cara fez um gol com o Germancano. Uma boa jogada ali do Fluminense, passe pro Arias, o Arias deu um toque pro Cano, o Cano chutou de primeira, aquele gol típico de Germancano, empatando o jogo ali contra o Flamengo. Então o Fluminense já estava reacendido ali no final do primeiro tempo, empatou o jogo e foi pra cima. O Fluminense foi pra cima, o Flamengo tinha uma chance ou outra, só que só tava dando o Fluminense, até que no final do jogo, o Fluminense precisando do empate, uma bola, numa falta, né, bem parecido ali o lugar da onde o Calegari bateu contra o Flamengo em 2021, em 2020, que foi o gol do Iago, de Trivela e tal. Foi uma falta até que num lugar parecido, mandaram a bola para a área, a bola foi lá no segundo pau pro Germancano, o Germancano não tava sem ângulo para bater, ele chutou, porque o Germancano não toca, o Germancano chutou pro meio da área, a bola rebateu, sobrou no pé do Pirani, Pirani estou de primeiro, todo embananado, mas saiu o gol. Enquanto a torcida do Fluminense cantava a bênção João de Deus, o João de Deus olhou e falou: hoje eu vou voltar a abençoar o meu tricolor. E 2 a 1 Fluminense, o Fluminense foi campeão da Taça Guanabara, jogando muito, merecendo ser campeão. A Taça Guanabara, vai falar, Taça Guanabara. Cara, a Taça Guanabara vale quando você é campeão carioca. Se você for campeão da Taça Guanabara, da Taça Rio e não for campeão carioca, esquece, não valeu uma paçoca. Só que se o Fluminense ou o Flamengo, Botafogo, qualquer time for campeão carioca ganhando a Taça Guanabara, isso é pra provar que o time foi campeão com unanimidade, mostrando que foi campeão, porque dominou o campeonato inteiro, da fase inicial até a final. Então, o Fluminense mostrou ali, ganhou a fase inicial, depois se sagrou campeão carioca ali em 2023 ainda, jogando muito bem, jogando muita bola, e vamos pro próximo Fla-Flu. E antes de ir pro próximo, os 3 Fla-Flus, né, o top 3 desse vídeo de hoje, eu peço pra você deixar o like, se inscrever, ativar o sininho, comentar o que você tá achando do vídeo, se você lembra de algum desses Fla-Flus, se você tem uma história espetacular, porque Fla-Flu é marcado por histórias da gente, né, história com pai, com mãe, com família, com namorada, com quem for com namorado, tanto faz. Fla-Flu é marcado por muitas histórias, então deixa aí se você tem uma história extraordinária de Fla-Flu, se você tá concordando com a lista, se você lembra de outro Fla-Flu que foi marcante que não tá aqui no vídeo de hoje, ainda tem mais 3. Então, quero que você deixe aqui nos comentários o que você tá achando do vídeo, do quadro novo aqui do canal Curiosidades Tricolores, e vamos pro top 3. O terceiro Fla-Flu dessa lista aqui de hoje é o Flamengo 0, Fluminense 2, válido pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2024. Você vai estar falando: pô, o Fla-Flu no meio de um campeonato brasileiro, tá no top 3, como assim? Não é tão marcante? Cara, é marcante sim. Porque todo mundo sabe como é que foi a temporada de 2024 do Fluminense. Foi uma temporada horrível, horrorosa, lastimável, tudo de ruim que pode falar foi a temporada de 2024. O Fluminense estava ali, teve uma boa sequência ali quando o Mano Menezes assumiu, reergueu o time, só que o Fluminense ficou oscilando depois e voltou a ganhar bem contra o Flamengo nesse jogo. O Fluminense estava jogando bem ali com o Flamengo, contra o Flamengo, né? O Flamengo lá em cima na tabela, o Fluminense lá embaixo, brigando para escapar do rebaixamento.
O Flamengo como super favorito, com aquela soberba deles, teve algumas chances, o Fluminense teve algumas chances, até que o Fluminense teve um pênalti no final do primeiro tempo e o Ganso perdeu. O Ganso, ele bate daquele jeito, tirando do goleiro, esperando, e daquele jeitinho dele, como ele fez lá em 2022, no primeiro Fla-Flu que eu falei. Dessa vez ele perdeu, o Rossi pegou, o Rossi é um pegador de pênalti, o Ganso bateu mal. O Fluminense teve a oportunidade, era a chance de abrir um placar num Fla-Flu, brigando pra não cair, o Flamengo brigando por título. Foi uma chance jogada fora, só que aí todo mundo começou a criticar o Ganso, não sei o que. Só que isso foi no primeiro tempo. No segundo tempo, logo no começo, foi desenrolando ali, próximo dos 10 minutos, um lançamentaço. O Ganso deu uma chaleira linda. Se você quer pesquisar aí, pesquisa. Fluminense e Peñarol 3-1 em 2019. Você vai ver o passe do Pedro e vai ver super semelhança desse passe com o Ganso. Tudo bem que o Pedro é traíra, vocês não gostam do Pedro, eu não gosto do Pedro, mas foi um passe que me lembrou muito aquele do Pedro, um passe espetacular do Ganso. A bola foi pra linha de fundo, conduzida, tocaram pra trás e o Lima só chegou chapando. 1-0 Fluminense. Aí o Fluminense começou a desenrolar mais, foi começar a atacar, só deu o Fluminense a partir daí. Só o Fluminense. O Arias tinha entrado no intervalo, né? Porque o Arias veio da seleção, não tinha condições de jogo inteiro, então entrou só no segundo tempo, o jogo pegou fogo. E ainda numa jogada até que parecida, não foi um lançamentaço, foi mais uma jogada construída. A bola ali pela direita, cruzada para trás e o Arias ampliou. O Fluminense fez 2-0 em um dos líderes do campeonato, brigando para não cair. Foi uma vitória importantíssima para o Fluminense por causa da situação do clube e também por ser um Fla-Flu marcante, né? Foi um jogaço, o Fluminense destruiu o Flamengo naquela partida. E vamos pro top 2. Na segunda colocação, no segundo lugar, eu vou roubar, vou falar de finais. Não vou falar só do jogo de ida, só do jogo de volta, eu vou falar dos dois. Em 2022, nas finais do Campeonato Carioca, o Fluminense vinha de um bivice pro Flamengo e o Flamengo tinha a chance de ser tetracampeão carioca seguido, porque só o Fluminense e o Botafogo tem esse título. O Fluminense foi o primeiro time a ter esse título de tetracampeão seguido, entendeu? Então o Fluminense não queria perder esse postulante pro Flamengo, ter o Flamengo como um dos times que também tem essa conquista. Então foi um Fla-Flu que o Fluminense entrou com a alma, o Flamengo era favorito pelos retrospectos, pelo elenco que tinha, mas o Fluminense fez uma excelente Taça Guanabara, destruindo geral e chegou na final com confiança, por mais que a mídia, tudo tava jogando contra o Fluminense tinha confiança e foi pra final assim. O Fluminense teve a chance do gol, uma bola pro Germancano, o Germancano disputou com o Felipe Luiz, levou pro fundo, chutou e abriu o placar, fez o L. Pra torcida, que na época no L não era assim ainda, era assim, fez o L na cara da torcida do Flamengo, jogaram copo, cerveja, tudo. O Germancano lá bem pleno, tinha aberto o placar no final do jogo, dando aquela emoção, aquele clima de Fluminense, de ressurgir das cinzas, porque só tava dando Flamengo, e no finalzinho, naquele parece o último suspiro, o Fluminense fez o gol e abriu o placar. Só que a torcida do Flamengo foi pra cima, ficou todo embananado na zaga. Mais uma chance, Martinelli conduziu, jogou a bola lá na frente, correu, conduziu de novo, correu. Germancano tava vindo bem posicionado pelo meio, se antecipou da marcação, chutou e ampliou o placar pro Fluminense. O Fluminense vinha fazendo um jogaço 2-0, aquela tacadinha de golfe do Germancano, e o Fluminense vinha fazendo uma ótima vantagem no jogo de ida com o mando do Flamengo pra final do jogo de volta. E no jogo de volta o Fluminense entrou Maracanã metade, aí sim, um clássico que você pode falar, tem torcida mista. Metade Fluminense, metade Flamengo, Maracanã lindo, só dava pra ouvir torcida do Fluminense. Fluminense vai jogar, eu vou ficar louco da cabeça, que aquela música Louco da Cabeça surgiu em 2022. Então a torcida entoava o Maracanã, só dava a torcida do Fluminense. E o Fluminense acabou tomando gol logo no começo. Não, na metade ali do primeiro tempo, numa bola jogada, um erro ali da marcação do Fluminense, erro da marcação geral, não foi erro individual de ninguém. O Arrascaeta levou pro fundo lá na lateral, cruzou pro meio, o Gabigol chutou um gol cagado pra caramba, a bola rebateu, o Fábio pegou, a bola bateu na rede, na trave, entrou. Foi um gol muito cagado do Gabriel Barbosa, mas o Flamengo abriu o placar e deixava o Maracanã naquele clima tenso. Tenso no Flamengo de vai virar, tenso no Fluminense de, porra, será que o Fluminense tem que fazer um gol, não pode perder e tal. Naquele clima bem tenso de jogo importante, né? Era uma final de Campeonato Carioca. O Flamengo e o Fluminense sabiam da importância daquele jogo. Só que no final do primeiro tempo o Fluminense dando um show de bola naquele jogo, o Ganso tabelou com o Arias na ponta ali, na ponta esquerda. O Arias foi pro fundo, cruzou pra trás e ele, mais uma vez, sempre ele, Germancano, ampliava a vantagem do Fluminense, empatava aquele jogo pro tricolor, ou seja,
Mais clima de torcida, mais clima de festa, mais clima de final do lado do Fluminense. A torcida explodiu o Maracanã dali até o final do jogo, até receber o troféu. Foi festa total. A torcida do Fluminense dando show, a do Flamengo daquele jeitinho, né, de torcida de teatro que nem eles são. A torcida do Fluminense dando show. Uma festa espetacular no Maracanã. Até que no segundo tempo o Fluminense teve um pênalti, Germancano foi pra bola e ele perdeu. Em 2022 o Germancano fez 44 gols, nenhum de pênalti, e ele perdeu aquele pênalti. O Hugo Souza defendeu, o Cano bateu mal, ele bateu no meio rasteiro, mas mais meio pro canto, ele não bateu certinho. Se ele batesse certo no meio, era gol, mas ele bateu mais pro canto, o Hugo acertou o canto, então a bola acabou pegando no pé dele, salvou e os caramba tal. O Flamengo teve aquele ímpeto final, só que esse cara aqui, ó, ele, ó, Frederico Chaves Guedes, entrou no jogo e acabou com o jogo. Ele jogou pra caramba, fez hat-trick, fez gol? Não, ele arrumou confusão. Tudo bem, o Fred fala que ele não entrou pra fazer confusão, tudo mais. Contra o Botafogo, o Fred entrou na semifinal, né, na semifinal de volta. O Fluminense estava perdendo de 2-0, o Fred entrou, deu aquele clima de time vencedor pro Fluminense. O Fluminense foi, diminuiu, né, naquele jogo, foi 2-1. O Fluminense se classificou para a final e o Fred entrou nesse final de jogo. Os jogadores do Flamengo foram, o Everton Ribeiro foi arrumar confusão com ele, o Bruno Henrique veio tomar as dores do Everton Ribeiro, né, porque o Fred foi confrontar, tá maluco, não sei o que. A Bruno Henrique veio pra cima do Fred, o Fred foi pra cima dele, rasgou a camisa do Fred. O Fred é foda, né, o Fred, porra, partindo pra cima do Bruno Henrique, os caramba, tal, porradeiro, quase um porradeiro generalizado, quase, não foi, mas quase um porradeiro generalizado. Fred botou fogo no jogo ali pro lado do Fluminense, e o time do Fluminense ficou mais com os ânimos mais elevados ainda. A torcida do Fluminense aí mesmo que explodiu a porra toda, foi pra cima, festa total, viu que já tava no final do jogo, o que o Fred fez, sabia a importância daquilo que o Fred fez pra acabar com o psicológico do Flamengo, e o Fluminense foi campeão carioca em 2022 nesses dois clássicos épicos contra o Flamengo. E o último Fla-Flu é o primeiro colocado, todo mundo sabe que ele ia ser o primeiro colocado, não preciso fazer suspense. Fluminense 4, Flamengo 1, final do Carioca de 2023. Indo no jogo de ida, né, o Fluminense, como eu falei lá na final da Taça Guanabara, no top 4, né, eu acho que foi a quarta colocação, ou a terceira, foi a quarta. O Fluminense estava com uma superioridade ali do Flamengo, fez uma boa Taça Guanabara, foi campeão em cima do Flamengo, vinha numa boa sequência de Fla-Flus e chegou na final como amplo favorito. Só que no jogo de ida, o Flamengo ganhou de 2-0, dando um show no Fluminense. O Fluminense não jogou nada, Diniz expulso, Samuel Xavier expulso. O Fluminense chegava todo destruído pro jogo de volta. Isso era o que a imprensa falava, o que os flamenguistas ficavam espalhando, a imprensa querendo desmoralizar o Fluminense. Só que o time do Fluminense, por mais que tenha perdido, tinha raça e tinha qualidade para reverter no jogo de volta. E foi o que aconteceu. O Fluminense pressionando, começou o jogo. A torcida do Fluminense, maioria no Maracanã. Eram 50 e poucos mil tricolores contra... 50 e poucos não, devia ser uns 47 mil tricolores contra um público de 70 mil, quase 69 mil. O resto era do Flamengo, mas a maioria tricolor, setor leste, inferior e superior, só Fluminense. Praticamente na oeste tinha mais flamenguistas, estava mais dividido, e a norte é só do Flamengo e a sul do Fluminense. Então a maioria era do tricolor. Maracanã estava lotado, aquele clássico bonito, com as duas torcidas dividindo o estádio, mais com a torcida do Fluminense, porém com a torcida dividindo o estádio, né? Coisa que a gente não vê em todos os estados, só no Rio de Janeiro que tem clássico torcida mista desse jeito. O Fluminense começou pressionando, só deu o Fluminense. Enfim, só deu o Fluminense. O Flamengo até no início do jogo tentou ter um ímpeto ali, só que o Fluminense logo engoliu o Flamengo, foi pra cima. Marcelo, era o segundo jogo do Marcelo como profissional, voltando, né, da Europa, que ele jogou contra o Sport Cristal na estreia da Libertadores. E o segundo jogo foi contra o Flamengo. O Marcelo, aos 30 minutos, eu não vou nem ficar descrevendo muito jogo. Marcelo, aos 30 minutos, bagunçou a defesa do Flamengo, cortou pra perna esquerda e fez um golaço, como diria o Gabriel Amaral naquela narração, e abriu o placar pro tricolor. O Fluminense abriu o placar e sabia que ia pra cima que nem doido pra tentar reverter a vantagem do Flamengo no jogo de ida. E foi o que aconteceu. Logo depois, aos 34, Germancano, numa boa tabela, numa boa jogada do Fluminense, Ganso tocou Germancano naquele toquinho de primeira, naquele toque, não foi nem aquele porradão de Germancano, foi só um toquinho básico, ampliou o placar, 2-0 Fluminense, faz o L. Afinal, o agregado estava empatado, o Fluminense ia pra cima que nem doido para tentar a vitória. Só que ali no final do jogo, o Flamengo ficou segurando mais a bola, fazendo mais cera para segurar esse ímpeto do Fluminense. Já no segundo tempo, o Fluminense entrou pressionando, até que ali aos 10, 15 minutos ali mais ou menos, o Fluminense teve um pênalti Germancano como em 2022, no mesmo lado,
no mesmo lado, né, que foi o setor sul, se preparou para bater, não bateu no meio, bateu no canto e o Santos defendeu, mas no rebote ele fez Germancano. Foi artilheiro do Campeonato Carioca, foi artilheiro da temporada 2023 aqui no Brasil. 2 anos seguidos fazendo mais de 40 gols, Germancano ampliava o placar 3-0, o Fluminense virava no agregado, um show do Fluminense, um show destruindo o Flamengo, até que continuou pressionando o Fluminense, não ficou satisfeito, sentou no resultado não, o Fluminense continuou indo pra cima, até que numa jogada, bola chutada pro meio da área, enfim, o Guga chutou, Santos defendeu a bola, passou pelo Germancano, o Alexander chutou, o Levado ampliou 4-0, o Fluminense destruindo o Flamengo destroçado dentro de campo no Maracanã. O Fluminense continuou pressionando, era bola na trave, era Santos defendendo, a bola ia pra fora. Uma porra, só dava Fluminense. Aquela musiquinha de um palavrão bem bonito. O Fluminense só danense, só danense. O Fluminense continuou pressionando o Flamengo, porém não conseguiu fazer mais. Aí teve uma hora que o time sentou no resultado. Acabou que o Flamengo fez um golzinho com o Ayrton Lucas ali, né? O traíra do Ayrton Lucas. Porém, o Fluminense foi campeão, show de bola, destruiu o Flamengo, humilhou o Flamengo no dia da Páscoa. O Fluminense deu um chocolate para aquele timinho da Lagoa aí e foi campeão carioca. Então é isso, galera. O primeiro vídeo aqui de curiosidades tricolores. Eu vou aprimorando ele com o tempo. Eu sei que eu tive alguns erros nesse vídeo cometidos, tanto em roteiro quanto na fala. Em tudo, né, na edição, tudo, eu vou com certeza ter erros, com certeza tive. Mas aí eu vou aprimorando com o tempo, que nem o plantão tricolor. Se você for ver o primeiro plantão tricolor contra o último, ou penúltimo, ou antepenúltimo, você já vai ver uma diferença de qualidade. Isso a gente vai aprimorando no canal com o tempo. O canal tá bem no início. O canal não tem nem um mês praticamente, 2 meses praticamente. O canal é bem novinho, então tá bem no começo. Eu tô aqui me esforçando o máximo para esse projeto dar certo, então espero que vocês tenham gostado. Se inscreve, por favor, se inscreve. Tricolor ajuda Tricolor. Se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, comenta que aqui você vai ter notícias, informações, análise, história, curiosidades, tudo do Fluminense você vai ter aqui. Então peço para você se inscrever e ajudar aqui o canal. Ajuda aí. Valeu, falou e fui. Faz o L aí!